Muito bem, meus amigos, nós vamos para o nosso livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, o capítulo é o 4, Novos Descortinos. Então, bom dia, Andréia. Então, o Divaldo, o Filomeno de Miranda, traz para nós, então, mais instruções, né? Então, descortinos, porque ele vai descortinando, vai revelando novos ensinamentos, né? Nós vimos no capítulo anterior a história do Ludgério, daquele jovem que durante a infância se envolveu com alcoolismo, acabou crescendo dentro desse mesmo meio, já adulto se envolveu num conflito de bar e acabou assassinando um daqueles que eram colegas de bebedeira, e depois ele sofreu um linchamento e veio a desencarnar. Tudo isso por causa das influências espirituais de espíritos obsessores que se tornaram inimigos anteriormente, né, na sua história. Assim como Ludgério e esse colega, eles então eram pessoas muito autoritárias, pessoas que exerciam um poder ditatorial em uma determinada comunidade, e eles então tomaram essas terras. Na tomada de terras, ele e esse colega acabaram se tornando ali opositores, pelo fato de não terem interesses comuns para aquele ambiente, para aquele local, e ao mesmo tempo criaram inimizades por parte de colonos que acabaram se tornando depois no plano espiritual obsessores. Juntando então todas essas histórias, nós tivemos esse desfecho em que tanto esse comparsa do passado que foi assassinado, como Ludgério, que também sofreu a influência dos espíritos naquele grupo, naquelas pessoas que acabaram provocando o linchamento. E todos eles então se encontrando no plano espiritual. Essa foi uma pequena história que foi contada para nós aqui nesse capítulo, para falarmos um pouquinho, né, sobre as influências, de que modo que essas influências, somadas à nossa própria história construída, acabam interferindo aqui nos nossos destinos. E aqui então, nesse capítulo novo, antes de começarmos Novos Descortinos, eu vou ler para vocês aqui rapidamente uma pequena biografia, porque nós conheceremos a Dona Maria Modesto Cravo, que é uma dessas personalidades conhecidas, né, no desenvolvimento da história do Espiritismo, e ela então, assim como Eurípides, no capítulo 2 que nós estudamos, nós vimos um pouquinho da história dele. Bom dia, abraço. Agora, nesse capítulo 4, nós veremos a Dona Maria Modesto Cravo. Vou ler rapidamente aqui só para a gente poder conhecer e depois a gente entra no contexto aqui do capítulo. Foi discípula de Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Sacramento, e como tantas outras criaturas foi encaminhada ao trabalho de amparo e de regeneração graças à sua mediunidade, realizando tarefas missionárias nos dois planos da vida, material e espiritual. Maria Modesto Cravo nasceu na cidade de Uberaba, Minas Gerais, no dia 16 de abril de 1899, bem no finalzinho do século XIX. Seus pais eram de formação católica e a encaminharam para essa religião. Consorciou-se aos 17 anos com o senhor Nestor Cravo em 1916. No ano seguinte, transferiu residência para Belo Horizonte, quando sentiu os primeiros fenômenos mediúnicos em forma de obsessão, trazendo grandes problemas e preocupações para a família. O esposo, a conselho mediúnico, resolveu retornar a Uberaba. Seu pai, João Modesto, sugeriu que ela fosse levada a Sacramento para uma consulta com Eurípides Barçanufo. Aqui é interessante, quando a gente estuda sobre a história do Espiritismo, ele começa aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde ali as primeiras instituições começam a se fundar. Mas depois nós percebemos, né, que em Minas Gerais acaba se tornando ali um berço de grandes personagens que acabaram, né, participando ativamente da construção, né, do movimento espírita aqui no Brasil. Assim como também no Nordeste, mas Minas Gerais se destaca bastante por isso, né? Vamos lá. Foi diagnosticado que o seu mal provinha de espíritos obsessores. Teria que ser submetida de imediato a um tratamento espiritual e físico. Seu organismo estava muito debilitado. Com o tratamento de preces e passes,
água fluidificada e a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, em poucos dias Maria Modesto Cravo apresentava um quadro animador. Bom dia, Dom. Com Eurípides começou também o seu desenvolvimento mediúnico, sendo logo convocada a trabalhar na equipe de médiuns, no serviço de curas, o que ela aceitou com muita humildade. Eurípides a aconselhou a regressar a Uberaba, retomando sua vida no lar e colaborando com o movimento espírita. Assim iniciou sua colaboração em uma casa espírita daquela cidade do Triângulo Mineiro, assistindo aos necessitados de todas as maneiras. Em casa, discretamente começou a atender abnegado serviço de receituário, servindo de intermediária de médicos da espiritualidade. Em janeiro de 1919 foi fundado o Pronto Socorro Bezerra de Menezes, na rua Bernardo Guimarães, também em Uberaba, cujo prédio ainda existe hoje. 3 vezes por semana havia uma reunião de desenvolvimento mediúnico, onde os espíritos, através dela e de outros médiuns, assistiam a diversos enfermos com doutrinação de desencarnados autorizados à comunicação. Até então ela era médium passista e de cura, com a imposição de mãos. Na inauguração do Centro Espírita Uberaba, houve significativo fato: o desabrochar das suas faculdades psicofônicas. Na primeira comunicação, o espírito se identificou como Ismael. A diretoria da instituição zelosa resolveu consultar a Federação Espírita Brasileira. A resposta foi positiva, e o próprio Ismael confirmando a comunicação, para a alegria de todos. Depois se seguiram centenas de comunicações de espíritos acrescentando detalhes de suas vidas, identificações que não deixavam qualquer dúvida. Em 1922, o Centro Espírita Uberaba no Centro Espírita Uberaba iniciou-se a celebração do Natal dos Pobres. Milhares de crianças eram mimoseadas com brinquedos e guloseimas. O trabalho foi estendido para os cegos, aos rancenianos e aos presidiários e suas famílias. Em virtude do grande número de obsedados e de portadores de insanidade mental, surgiu a ideia de construção do Sanatório Espírita de Uberaba, que tem prestado serviços inestimáveis à comunidade de Uberaba e adjacências. Sua inauguração foi no dia 31 de dezembro de 1934. O Pronto-Socorro Bezerra de Menezes fundiu-se com o sanatório, unindo-se todos os seus trabalhadores. Desde a fundação do sanatório, Maria Modesto Cravo vinha se prontificando a intermediária aos trabalhos de cura, na doutrinação de espíritos sofredores, ou marcando a presença dos mentores espirituais, que transmitiam instruções, conselhos e orientações. Nesse trabalho recebeu a ajuda do dedicado médico Dr. Inácio Ferreira, outro companheiro de atividades missionárias em Uberaba. Ela se dedicou também à evangelização das crianças e dos jovens em todas as faixas etárias, muitos dos quais são seus seguidores na atualidade. Em julho de 1964, a conselho médico, transferiu-se para Belo Horizonte em tratamento de saúde. 2 meses depois, agravou-se seu estado geral e no dia 8 de agosto retornou à espiritualidade. Sua obra, porém, continua propiciando os melhores frutos de uma vida inteiramente devotada ao bem. Então, essa aqui é a biografia de Dona Maria Modesto Cravo, uma personagem que a gente vai introduzir aqui nos nossos estudos a partir desse capítulo. Bom dia, embaixador. Bom dia, Fabi. Bom dia, Andréa. Muito bem, vamos lá. Novos descortinos. Menos de uma semana após a noite de convivência reconfortante com o Dr. Bezerra de Menezes, recebemos novo convite, agora firmado por Dr. Inácio Ferreira, para participarmos de mais um encontro que deveria ocorrer no anfiteatro do nosocômio, e cujo tema, que por ele seria debatido, tinha por título Homicídios Espirituais. Aqui só um adendo, né? A gente lembra que no capítulo anterior, aquela história do Lugero, ele acabou sofrendo aquela desencarnação violenta, ou desencarnando violentamente,
pelo fato dos espíritos influenciarem aquelas pessoas que estavam ali naquele tumulto, né, daquele assassinato que ele próprio praticou. E ali então, a expressão que foi utilizada foi assassinato espiritual. E aí, inclusive, o próprio Filomeno de Miranda discutia, né, refletia, na verdade, sobre como a justiça terrena poderia considerar que esses crimes que nós vemos hoje são crimes que estão relacionados com influências espirituais. Então, claro que nesse momento, nessa nossa atualidade, isso não é possível, fazer qualquer tipo, né, de interferência no nosso processo judiciário, tratando dessa questão da influência dos espíritos, e nem mesmo a medicina ainda consegue fazer isso, embora a gente lembra, né, do CID 14F, nós temos ali a influência dos espíritos, né, a possessão espiritual, que é chamado também, mas ali é muito mais ligado a um transtorno psicológico, um transtorno mental, do que essencialmente, efetivamente, uma influência espiritual. E aqui então, nessa palestra que vai ser proferida pelo Dr. Inácio Ferreira, vai se falar então sobre homicídios espirituais. Então olha só o tema que a gente vai olhar, que no caso dos crimes que nós encontramos aqui na nossa sociedade, mas vistos do plano espiritual, onde há esse componente de interferência na ação dos encarnados. Então quantos e quantos crimes, como por exemplo, né, assassinatos, violências de toda a ordem, até mesmo casos de suicídio, tem esse componente de influência espiritual. Então é o que o Dr. Inácio Ferreira vai trazer para nós aqui também. Vamos lá. A hora aprazada, dirigimos-nos ao Sanatório da Esperança e, em ali chegando, encontrando-nos com alguns dos amigos que participaram do evento anterior, seguimos ao belo recinto, onde se realizavam diversas conferências e se debatiam temas de interesse comum, pertinentes aos transtornos obsessivos. E aqui, mais uma vez, mais um detalhe que a gente deve observar, é a quantidade de debates, de conferências, de estudos que são feitos no plano espiritual, visando exatamente o melhor entendimento dessa relação que existe entre mundo físico e mundo espiritual e a influência entre ambos. Então aqui a gente vê, mais uma vez, esses estudos, esses debates. E ao mesmo tempo também, né, como esses encontros são negligenciados por aqueles espíritos que ainda, não adaptados e não conscientes da sua realidade, passam completamente à margem disso tudo. E somente muitas vezes, após ali grande sofrimento, é que eles começam a ter esse despertar de consciência e começam então a se envolver nessas atividades de esclarecimento e de trabalho também. Alguns dos companheiros que se reuniam conosco haviam exercido o sacerdócio médico na Terra, na área da psiquiatria, de que se desincumbiram a contento, porquanto conseguiram conciliar o conhecimento acadêmico com as informações salutares da doutrina espírita, que melhor elucidam as psicogêneses das diversas perturbações psíquicas, incluindo a cruel obsessão. Aqui, mais uma vez, a gente lembra, né, que Filomeno coloca para nós que médicos formados na área da psiquiatria que incumbiram a contento as suas tarefas, unindo conhecimento acadêmico com conhecimento do plano espiritual trazido pela doutrina espírita. E é exatamente essa é a gênese da Associação Médico-Espírita, quando nós tivemos então esses profissionais ligados à saúde mental, que estudando a doutrina espírita, por um princípio filosófico, religioso, seja lá como for, acabam vinculando ao conhecimento profissional e se juntaram para discutir essas questões. Tanto que nós já conversamos que lá no começo do século XX, dentre os livros que foram escritos pelo Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, estava a Obsessão sobre o Novo Prisma. O que até então era tido como um transtorno mental, esse componente espiritual começou a ser analisado separadamente. E aí então esses médicos se juntavam para debater esse assunto e entender de que forma que os pacientes afetados por esse tipo de influência poderiam ser beneficiados. E aí então a Associação Médico-Espírita cresceu, né, sem dúvida, Brás, né, quebrou ali um tabu significativo, porque até então não era apenas uma questão científica, era até mesmo uma influência religiosa, em que, mesmo após aquela constituição
já republicana, em 1892 ou 93, se eu não me engano, que foi a nossa primeira Constituição republicana, foi ali que foi separado o Estado da religião. Então o Brasil passa a ser considerado um Estado laico. Só que mesmo oficialmente decretada essa separação, de não ter uma religião oficial como tinha nas constituições imperiais que nós tivemos, a influência da igreja era patente, tanto que houve perseguições, tanto no caso da doutrina espírita, como também das religiões de tradições africanas. E eram condenadas por ocultismo, eram condenadas por curandeirismo. E aí então as próprias práticas espíritas naquela época começaram a se modificar. Mas se modificaram para evitar esse tipo de perseguição que havia na época, mas ao mesmo tempo começaram a formar essas sociedades de classe, como no caso dos médicos que se juntavam para debater. Então é bem interessante a gente ver que esses mesmos profissionais que agora se tornam espíritos com esse conhecimento de área, no plano espiritual estudam esses casos de obsessão, nós vemos que eles mesmos no passado criaram então, deram origem a essas instituições que acabam hoje proliferando cada vez mais, tanto que nós temos ali outras associações que vão se formando, como por exemplo, além da Associação Médico Espírita, a Associação de Psicólogos Espíritas, de Pedagogos Espíritas, de Juristas Espíritas, de Magistrados Espíritas, de Delegados Espíritas, e outros, a arte espírita, e assim vai. Então são classes que vão se juntando para tratar desses temas à luz da doutrina espírita. E isso tudo surgiu graças a essa iniciativa desses profissionais naquela época. Vamos lá. Então o tema a ser debatido aqui era a obsessão. Quando alcançamos o local, um suave burburinho percorria as galerias que se apresentavam repletas. Uma ansiedade saudável pairava em quase todas as mentes, aguardando a presença do conferencista, que na Terra havia participado de atividades ainda pioneiras nesse campo delicado da saúde mental. Então o Dr. Inácio Ferreira, como a gente lembra aqui, só lendo aqui um trechinho da biografia dela, pronto-socorro Bezerra de Menezes, acabou depois se fundindo com o sanatório, deixa eu pegar aqui o nome, Sanatório Espírita de Uberaba. Então foi o Dr. Inácio Ferreira que participou da fundação e do desenvolvimento das atividades. E agora ele no plano espiritual continuava ainda trabalhando nessa área da saúde mental, só que agora voltado para os processos de influência espiritual. E ele segue aqui para nós. Dr. Inácio Ferreira houvera presenciado com muito cuidado, enquanto no corpo físico, o tratamento de diversas psicopatologias, incluindo as obsessões pertinazes no sanatório psiquiátrico que erguera na cidade de Uberaba e que lhe fora precioso laboratório para estudos e aprofundamento na psique humana, especialmente no que diz respeito ao interrelacionamento entre criaturas e espíritos desencarnados. A senhora Maria Modesto Cravo se iniciara pelas suas mãos quando os fenômenos insólitos passaram a perturbá-la e, graças à sua faculdade preciosa, revelou-se abnegada servidora do bem. Então a gente já conhece um pouquinho da biografia dela. De sua segura mediunidade, utilizavam-se os bons espíritos, particularmente Eurípides Barçanufo, para o ministério do esclarecimento dos estudiosos, assim como para a prática da caridade. E aqui é bacana a gente perceber, e nós chegamos a ver isso lá nos livros do Chico, em especial quando Humberto de Campos, irmão X, trazia para nós ali algumas orientações de ver o trabalho que era feito no plano físico com um determinado grupo de indivíduos e depois, com o passar do tempo e a desencarnação de todos eles, esse mesmo trabalho continua no plano espiritual. Então aqui a gente vê Eurípides, Dr. Inácio Ferreira, Maria Modesto Cravo, dentre outros nomes que não se destacaram necessariamente, mas que estavam ali presentes, que agora no plano espiritual dão continuidade. Então a gente vê que o trabalho ele é um planejamento feito no plano espiritual, se desenvolve no plano físico e continua no plano espiritual depois. E aí então aqui no nosocômio
no Sanatório da Esperança, fundado por Eurípides, era exatamente onde todos se encontravam agora para fazer esse tipo de trabalho. E aí a gente vai vendo o direcionamento que esses espíritos vão tendo, como no caso, por exemplo, de André Luiz, que depois da desencarnação seguiu um caminho completamente diferente, dedicado ao estudo, dedicado a reportar a dinâmica do mundo espiritual, trabalhando naqueles grupos de assistência, enquanto esses espíritos se dedicavam à saúde e à obsessão e influência espiritual. Então a gente vai vendo assim esse leque se abrindo, que a gente pensa assim, né, pelo fato da gente ler ali meia dúzia de livros, a gente acha que o plano espiritual se resume dentro daquilo que é contado. E quantos espíritos vão seguindo caminhos completamente diferentes, de acordo com suas tendências, de acordo até com a sua afinidade, com os trabalhos e, entre aspas, com a própria filiação que eles têm. Porque quando nós encarnamos, nós lembramos que nós saímos de uma determinada instituição, entre aspas, no plano espiritual, com a qual nós estamos vinculados, e depois nós voltamos para prestar contas daquilo que nós vivemos. Então é uma relação bem interessante entre mundo físico e mundo espiritual, onde nós não estamos simplesmente soltos no mundo, mas estamos aqui sendo acompanhados, observados, e depois, quando do retorno, estaremos novamente vinculados a esses mesmos grupos. É o que a gente encontra aqui agora. Pois é, Brás, muitas vezes, né? Só que agora a gente vê aqui esse foco nesse trabalho desenvolvido para o atendimento a esses tipos de pacientes. Vamos lá então, avançando. E podemos expandir isso aí para tudo quanto é área, né? Como a gente já conversou, né? A área social, a área pedagógica, a área jurídica, a área médica, a área de ciências. Cada grupo de espíritos vão se juntando pela afinidade e trabalham no plano espiritual para trazer o desenvolvimento ao nosso mundo. Bacana, né? Vamos lá. A gentil dama, que se vinculava à religião católica com o fervor característico do coração feminino, subitamente passou a ser acometida por clarividência lúcida, ao tempo em que fenômenos elétricos a afligiam, sempre quando tocava objetos metálicos, produzindo-lhe peculiares choques. Sem explicação para a ocorrência que a desorientava compreensivelmente, após ouvir alguns médicos locais que ignoravam completamente a causa de tais sucessos, consultou constrangidamente o psiquiatra espírita, que logo a submeteu à cuidadosa anamnese, constatando-lhe a mediunidade responsável pelas ocorrências aflitivas. Aqui tem muitos casos, né, que ainda não são devidamente esclarecidos, das pessoas chamadas de pessoas elétricas. E aí então a ciência procura resposta, até mesmo nos estudos espirituais, espíritas, também temos ali vários estudos inconclusivos, mas realmente nós encontramos isso em documentários, por exemplo, que mostram as dificuldades vividas por essas pessoas. Basta encostar em alguma coisa, tem ali pessoas magnéticas que grudam coisas no corpo, alguns fenômenos malucos que a gente encontra aí pelo mundo afora. Vamos lá. Após esclarecê-la quanto à causa daqueles distúrbios, propôs-lhe o estudo sério do Espiritismo, no que foi atendido com respeito e consideração, com o que também anuiu o dedicado esposo, intrigado que se encontrava com a singularidade daquelas manifestações totalmente estranhas. Numa das experiências de educação da mediunidade, e encontrando-se a respeitável senhora em transe profundo, o nobre Eurípides comunicou-se, explicando as razões da fenomenologia e recomendando os cuidados compatíveis, a fim de que a senhora bem pudesse exercer o compromisso superior que trouxera programado antes da sua atual reencarnação, a fim de contribuir eficazmente em favor dos enfermos mentais e de outras pessoas com distúrbios transitórios de comportamento. Então aqui também é bem interessante a gente ver assim a programação reencarnatória dela, que inicialmente, né, quem já viveu isso a gente lembra, a história do Chico, por exemplo, que ela é contada, baseada na história dele, no filme Chico Xavier. A mesma coisa acontecendo com o próprio Divaldo, com o Raul Teixeira, que são esses grandes nomes, né, do espiritismo contemporâneo aqui no Brasil, e que tiveram também, né, o aflorar da mediunidade, trazendo grandes dificuldades pelo fato de estarem sendo educados dentro de famílias católicas.
Né? O Chico, por exemplo, sofreu muito na época em que ele tinha contato com a mãe, em que ele tinha contato com outros espíritos, e a então madrasta dele acabava fazendo com que ele passasse por grandes tipos de torturas e tudo mais. Né? Então, o Divaldo, a mesma coisa, que passou por doença, por paralisia. O Raul, que conta histórias muito engraçadas, né? Que ele tinha que, eu me recordo de uma palestra que ele deu, em que ele conversava com o padre mandou ele escrever o Pai Nosso em vários papéis de sulfite várias vezes e depois ele guardar numa gaveta. E aí depois, caso ele tivesse alguma manifestação, ele enrolava uma dessas folhas, fazia um canudo, colocava fogo e ficava fazendo o sinal da cruz pela casa. E as manifestações eram tão frequentes que ele fez um calhamaço, deixou dentro de uma gaveta que assim que aparecesse ele ia lá e pegava uma folha pronta. Então histórias assim que a gente vai acompanhando, dentre outras, que foi o caso dela, por exemplo, que passava por esses transtornos ali por volta dos 17, 19 anos de idade, além desses fenômenos, né, de eletricidade que não eram explicados, e para nós aqui também não temos a devida explicação, mas era o aflorar da mediunidade. E ela vinha com essa programação para que esse despertar chamasse atenção para essa nova realidade, e a partir dessa nova realidade o trabalho efetivamente começasse a se desenvolver. Porque não era apenas ali o transtorno do afloramento, era o despertar para algo que viria depois. E aí teria contato com outras pessoas, contato com outras instituições que trariam ali esclarecimentos e fariam o devido encaminhamento. Tudo devidamente programado. Seria mais fácil se nós já viéssemos trazendo tudo isso pronto na nossa mente? Sem dúvida nenhuma. Só que junto com esse pacote viriam também as lembranças dolorosas do passado. Daí o esquecimento do passado e a programação que vai encaminhando cada indivíduo para ali o seu devido momento. André colocou, né, mas isso é exclusivamente físico ou um tipo de mediunidade? Pois é, André, eu não saberia te explicar porque eu já li várias coisas sobre esse tema, algo relacionado com o organismo da pessoa, mas também algo relacionado espiritualmente. Então, dentro da doutrina espírita, nós não temos nenhum estudo que fale sobre isso. E para a gente poder trazer alguma afirmação, nós precisamos desse embasamento. Então, como nós não temos nada, e é sempre uma história contada aqui, uma história contada ali, então para a gente não levar, não dar continuidade nessa ideia, a gente acaba deixando ali, aguardando melhores esclarecimentos. Né, e vários, né, Braz? Né? Tem ali toda a parte de organismo, de eletrólitos que nós temos, além de toda a parte de eletricidade, tanto é assim que nós temos, né? Eletrocardiograma, eletroencefalograma, que são aparelhos que captam essas ondas elétricas. Né? O próprio estudo do pensamento também é a mesma coisa. Né? A Jerusa lembrou a diversidade dos carismas, né? Também ali que traz bastante sobre essas situações de mediunidade, assim como também nós vamos encontrar a Mediunidade dos Santos, que é um livro bem interessante que também fala sobre vários tipos de mediunidade baseados na história da Igreja Católica, onde vários santos traziam ali experiências mediúnicas fantásticas e ao mesmo tempo estudadas à luz do Livro dos Médiuns. Então tem bastante coisa interessante para ser falado sobre isso, né? Mas para isso nós precisamos de um estudo sério, um estudo bem desenvolvido dentro da doutrina espírita, com todos os parâmetros, com todos os cuidados, e não simplesmente falar que é ou deixa de ser, né? Porque do contrário, a gente acaba muito mais alimentando fantasias do que trazendo uma certeza. Vamos em frente. Durante muitos anos, a digna dama submeteu-se às instruções dos seus abnegados mentores, encarnado e desencarnado, trabalhando com disciplina e devotamento, havendo, ao desencarnar, conseguido a palma da vitória, sendo mais tarde convocada para prosseguir no mesmo serviço em nossa esfera de ação. Essa expressão palma da vitória, né, é aquela expressão de congratulação para aqueles espíritos que retornam ao plano espiritual, recebendo ali os méritos pelo trabalho bem desenvolvido aqui no plano físico. Se nós não precisamos ter uma palma, né? Se nós tivermos uma folhinha de vitória, já está bom para nós. E é desafiadora mesmo assim, né? No momento reservado para o início da conferência, adentraram-se no auditório, além do conferencista, o respeitável Eurípides e Dona Maria Modesto. Ato contínuo e sem desnecessárias explicações,
Eurípides proferiu emocionada oração, logo apresentando o orador, que assomou à tribuna enquanto seus acompanhantes sentaram-se à mesa ao lado do que presidia a reunião. Dr. Inácio encontrava-se sereno e bem apessoado. Ante o silêncio que se fez natural, ele começou a exposição utilizando-se da saudação que caracterizava os encontros entre os cristãos primitivos. Que a paz de Deus esteja convosco. Só um instantinho que abri uma janela aqui. Peregrinos do carreiro das reencarnações, ele começa aqui a exposição dele, buscando a iluminação e a paz, temos mergulhado no corpo e dele saído, graças à abnegação dos generosos guias que se responsabilizam pelas nossas tentativas evolutivas. Desse modo, a Terra continua sendo, para nós, o colo de mãe generosa, que nem todos temos sabido preservar em elevado conceito. Honrados com as oportunidades sucessivas do processo de crescimento interior, sempre nos apresentamos conforme as conquistas realizadas nas experiências anteriores, que nos assinalam os passos, havendo contribuído para que rompêssemos as duras algemas da ignorância, da perversidade e do primarismo. Jugulados, porém, as ações que não soubemos praticar com a elevação necessária, repetimos comportamentos ou avançamos, sempre tendo em vista a conquista interior de valores que jazem adormecidos. Vitimados pela preguiça mental, em grande número não conseguimos avançar quanto seria desejável, e por isso formamos grupos de repetidores de lições que permanecem inaproveitadas. Aqui a gente poderia dizer são os espíritos repetentes, né? Como se diz na escola. O egoísmo, esse algoz implacável de cada um de nós, tem sido o adversário declarado do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Em face da sua dominação, resvalamos para o orgulho, a presunção. Logo despertamos para a razão, atribuindo-nos valores que estamos longe de possuir. Por consequência, tornamo-nos hipersensíveis em relação à conduta pessoal, disputando créditos que não possuímos em detrimento das demais criaturas, nossas irmãs. Então ele vai falando para nós aqui sobre o egoísmo, né? Que a gente sempre acha que o mundo deve girar em torno dos nossos interesses e necessidades, enquanto nós temos ali cada um apresentando a sua própria necessidade. Mas orgulho, vaidade e egoísmo acabam nos cegando, fazendo com que nós permaneçamos nessa repetição, né, de erros na nossa trajetória. Esse comportamento malsão tem nos gerado antipatias que poderiam ser evitadas, atritos que não se encontravam programados, preconceitos que somente nos têm retido na retaguarda. Aqui ele já começa agora a fazer uma introdução, porque ele diz que não é apenas as nossas atitudes equivocadas, mas as consequências dessas atitudes. Quando, dentro de um determinado ambiente, pelo nosso comportamento, nós começamos a criar atritos com outras criaturas. E essas inimizades que vão surgindo não eram parte da programação, como, por exemplo, o reencontro entre inimigos do passado, mas passam a ser inimigos novos. E é esse comportamento que faz com que isso seja gerado. E é por isso que hoje também chama a nossa atenção para que nós trabalhemos exatamente esse espírito de fraternidade, de amizade, de humanidade, para que nós, em vez de criarmos inimizades, nos fortaleçamos cada vez mais nas amizades. Só que, como ainda não alcançamos esse estado, essas inimizades que surgem em determinado momento começam a se tornar comum, começam a fazer parte da nossa programação pela necessidade de reajuste. É então que começam as perseguições, as companhias espirituais inferiores, programações reencarnatórias em que há esses reencontros entre espíritos que eram inimigos do passado. Porque até então não estavam no nosso roteiro, mas passam a estar a partir do momento em que nós criamos essas desavenças.
Incapazes de discernir o que podemos fazer em relação ao que devemos, atribuímos-nos recursos de que não dispomos. Ao invés de nos esforçarmos por viver ali de uma fraternidade, nos separamos em grupos que se hostilizam reciprocamente, semeando discórdias e divisionismos ingratos que se nos transformam em algemas de sombra e de dor. Mesmo quando convidados por Jesus para uma saudável mudança de conduta, as vaidades intelectuais hauridas nas academias ou fora delas nos assaltam, conduzindo-nos à soberba e fazendo-nos desdenhar o mestre, que não frequentou escolas especializadas, por considerarem-no mito ou arquétipo embutido em nosso inconsciente. Em decorrência dessa perturbadora atitude, derrapamos em lamentáveis situações de angústia e de desajuste que nos têm mantido distantes do conhecimento profundo do Espírito, somente ele capaz de nos libertar totalmente da ditadura do ego. É essa postura doentia, gerada pela vaidade sustentada pelas ilusões do corpo, que nos tem desviado do roteiro que devemos seguir a fim de conquistarmos por definitivo a plenitude na vida eterna. Então aqui começa a trazer para nós a ideia de que somente o entendimento da nossa verdadeira condição espiritual é que nós passamos a viver como espíritos. Enquanto essa consciência não desperta, nós passamos a viver como criaturas materializadas, em que a nossa posição, os nossos interesses, é tudo aquilo que prevalece. E na verdade, são tudo aquilo que prevalece. Só que na verdade nós estamos criando ilusões. E como lembra Emmanuel para todos nós, só se desilude quem se ilude. Então essa ilusão acaba depois trazendo ali o seu preço. Angelina coloca, quando a gente inicia o exercício da vibração à distância, acontece aos poucos uma melhor percepção dos fatos. Percebemos melhor os pensamentos de quem se aproxima. O importante é que o médium deve ajudar, mas sem falar para as pessoas. É um trabalho deveras sério, né? É verdade. Soa, no entanto, segue aqui o Dr. Inácio, um momento próprio para a nossa definição espiritual, frente aos desafios que nos chegam e aos apelos que nos são dirigidos de toda parte, sejam dos corações aflitos no corpo físico ou daqueloutros que se perderam nos dédalos das paixões primitivas de que ainda não se conseguiram libertar. Não é desse modo, por acaso, que aqui nos reunimos, mais uma vez, sob as bênçãos do sábio psicoterapeuta que é Jesus. Houve uma breve pausa para facultar-nos acompanhar com atenção os enunciados oportunos. Suave brisa perpassava pelo amplo anfiteatro. Todos nós mantínhamos-nos serenos e atentos, sintonizados com o pensamento do expositor, que logo prosseguiu. A grandeza da vida se expressa através de inumeráveis maneiras, porquanto, envolvido pelo corpo físico ou sem ele, atua rico de vida o ser espiritual. Enquanto mergulhado no denso véu da carne, entorpece-lhe parte do discernimento e a visão global se lhe torna limitada. No entanto, ao despedir-se do envoltório material, é recuperada a plenitude das funções, podendo avaliar o resultado das experiências vividas, das construções edificadas e dos planos anteriormente traçados, se foram executados conforme sua elaboração ou se houve malogro entre a intenção e a ação. Então aqui, quando do retorno ao plano espiritual, sentamos-nos à mesa e começamos a folhear o projeto que tinha sido elaborado. E começamos ali a marcar, entre aspas, tudo aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que deixamos de fazer. Aquilo que nós seguimos do roteiro e os problemas novos que nós criamos. Então é esse momento de retorno em que a consciência começa a se tornar mais lúcida, tendo capacidade de fazer uma análise. Pois ninguém gosta. É aquele momento em que a criança chora e a mãe não vê, né, Andréa? Sempre, porém, luz a divina misericórdia
amparando, inspirando, conduzindo, ensejando o crescimento infinito do espírito. No entanto, em face da rebeldia, que se demora na conduta de expressiva maioria, eis que adia a felicidade, equivocando-se para depois reparar, comprometendo-se para mais tarde recuperar-se, adquirindo resistências para vencer o mal que nele permanece, avançando sempre e sem cessar. Mesmo nas aparentes existências mal-sucedidas, adquire valores que irão contribuir para a sua plena realização, porquanto nada permanece inútil nesse processo ascensional. Então, assim ele começa a dizer que até mesmo os erros fazem parte do aprendizado. E nós chegamos a comentar sobre isso em estudo anterior, quando nós dizemos que muitos espíritos precisam de tempo maior para amadurecer. Então é como se fosse aquele prato que demora mais tempo para ser preparado do que aqueles rapidamente colocados simplesmente no micro-ondas. É aquele que precisa de tempo, de maturação, de cozimento, de preparo. Então nós somos assim. Alguns de nós trazendo ali algumas imperfeições que estão ali profundamente enraizadas, precisamos de mais tempo. Então, até mesmo diante daquelas encarnações que aparentemente são mal sucedidas, todas as experiências vividas, mesmo aquelas mais dolorosas, fazem parte desse aprendizado. É aquele cozimento lento, é aquele processo demorado que vai fazendo com que o espírito gradualmente vá amadurecendo. A tendência é fazer com que, conforme nós vamos avançando nesse despertar de consciência, mais objetivas se tornam nossas encarnações. Ou seja, nós encarnamos trazendo um determinado planejamento, e esse planejamento é seguido quase à risca. E eu falo quase porque somente arrisca aqueles espíritos que realmente já atingiram esse estágio de despertar pleno de consciência. Nós ainda praticamos trabalhamos em cima desse planejamento, mas eventualmente nos desvirtuamos pelas próprias influências, pelas tendências, pelo ambiente onde nós existimos. Mas todo aprendizado é válido. Como diz o ditado, né? Mesmo quando a gente tropeça, a gente cai para frente. É aquele despertar que vai fazendo com que nós sejamos impulsionados para o progresso. A aprendizagem, diz aqui o Dr. Inácio, por isso mesmo, é conseguida através do erro e do acerto, da percepção do fato e de como realizá-lo, bem como da iluminação, que são verdadeiras metodologias para aprimorar cada aluno na escola da vida. É mediante esse agir e arrepender-se, quando equivocado, que surgem as vinculações dolorosas, exigindo reparações igualmente aflitivas. Isso porque, raramente, o erro é individual. Quase sempre acontece envolvendo outras pessoas, com as quais se convive ou com quem se estabelecem programas de afetividade, de interesses comuns, de lutas necessárias. Aqui, antes da gente continuar, bom dia, dona Miriam. Antes da gente continuar, é importante lembrar que nós somos, né, como já comentamos, seres sociais. Nós somos seres gregários, animais gregários, que são aqueles animais que dependem da convivência com os semelhantes para conseguir sobreviver. E isso começa, algo que pode parecer óbvio, é no próprio nascimento. Uma criança que acaba de nascer, ela não tem a capacidade de, por si só, sobreviver àquele ambiente como acontece com alguns animais. Nós dependemos dos cuidados e da atenção do grupo onde nós nos encontramos. Por isso, então, a nossa vida é uma vida social pelo fato de sermos seres sociais. E é aí que entra a grande questão. O fato de nós convivermos com outros indivíduos, porém, cada um pensando apenas nas próprias necessidades, vai fazendo com que essas relações, que deveriam ser harmônicas no todo, acabam se tornando conflituosas no indivíduo. Então nós vivemos num grupo, mas criamos também problemas desse mesmo grupo. E esses problemas, pelo fato de nós envolvermos não apenas pessoas, mas envolvermos espíritos, vai fazendo então com que nós criemos eventualmente, ou muitas vezes, né, que é uma coisa comum, nós criemos essas inimizades. Criamos amizades, e é tudo tranquilo. Mas o problema é quando as inimizades são criadas. É isso que ele coloca para nós aqui. Mais uma vez ele diz: é mediante esse agir e arrepender-se quando equivocado
que surgem as vinculações dolorosas, exigindo reparações igualmente aflitivas. Isso porque raramente o erro é individual. Então, um erro individual, por exemplo, nós vamos encontrar pessoas que alimentam vícios. Aqui em São Paulo nós temos, notícias que chegam da mídia a respeito de Cracolândia, ou a respeito de pessoas, e isso acontece em todas as grandes cidades, pessoas que vivem em condição de rua. Pessoas que sofrem ali um abandono social. Aquela pessoa, ela prejudica a si mesma. Ela causa lesões afetivas nas pessoas próximas, familiares, pessoas mais íntimas da sua relação. Mas, essencialmente, ela está trazendo prejuízo para si mesma. Porque é o mal que ela faz para si mesma. Agora, isso quando raramente o erro é individual. Mas, na grande maioria das vezes, o erro afeta o outro à nossa volta. Então, são lesões afetivas, lesões de confiança, tanto é assim, que é algo bem curioso quando nós falamos da Divina Comédia, de Dante Alighieri, aquele livro lá do século XIV, se não me engano, 1300 e alguma coisa, 1200 e alguma coisa, ele, nas suas andanças, que poderia ser ali uma viagem espiritual que ele fez, ele viaja então os 3 níveis, o céu, o purgatório e o inferno. Aquele inferno, ele é movido por círculos. São 8 círculos, se eu não me engano. E o último círculo, aquele onde existe o sofrimento mais profundo dentro daquela imagem figurada que ele traz para nós, é o círculo da traição. Então o círculo da traição, ele está até mesmo abaixo do círculo do suicídio. Porque o da traição é aquele que afeta o outro que dedicou total confiança em uma pessoa. E aí quando ele trai essa confiança, ele acaba se tornando o mais o pior criminoso dentro desse círculo infernal trazido por nós nessa figura de Dante Alighieri. Então não é à toa, porque a relação entre 2 pessoas, quando você trai a confiança de alguém, você pode fazer tudo contra você mesmo. Você pode se intoxicar, você pode se autodestruir, você pode estagnar, a opção é sua. Mas quando você faz alguma coisa para alguém, aí você passa para o nível mais grave. E isso diz respeito, dentro dessa ideia que a gente está construindo, exatamente essas vinculações dolorosas que acontecem nesses casos. Quantos e quantos casos que nós encontramos aqui nos relatos dos espíritos em que inimigos do passado acabam perseguindo aqueles que foram os seus algozes por traição, por violência, por tirar a liberdade. Nós acompanhamos vários casos nos livros de Fênix, e nós vemos assim como essas relações odiosas são criadas, exatamente pelo atrito entre os indivíduos. Vamos em frente. Quase sempre acontece envolvendo outras pessoas com as quais se convive ou com quem se estabelecem programas de afetividade, interesses comuns, de lutas necessárias. E toda vez que alguém defrauda a confiança ou burla o respeito e a dignidade de outrem, estabelecem-se vínculos perturbadores entre o agente e a sua vítima que, destituída de elevação moral, ao invés de esquecer e perdoar, atormenta-se nos cipoais da vingança, desejando cobrar os males dos quais se crê objeto. Olha só, né? Pois é, nesse caso, o que se encaixa aqui agora, Dudu. Então ele diz assim, estabelecem-se vínculos perturbadores entre o agente e a sua vítima que, destituída de elevação moral, ao invés de esquecer e perdoar, atormenta-se. Com o caso de Jesus foi diferente. Porque ele, tendo elevação moral, um espírito puro por excelência, soube perdoar, esquecer e auxiliar. Agora, para pessoas comuns, em que o egoísmo ainda é muito forte, o que nós pensamos é, eu fui lesado, então eu tenho o direito de me vingar. Esse é o detalhe importante. E continua. Não estando preparados para entender o mecanismo do processo, exige disciplina e testemunho. Os temperamentos arbitrários rebelam-se e se propõem fazer justiça com as próprias mãos em atentado grave contra a ordem estabelecida e a própria vida. Ninguém, porém, pode ser juiz honesto em causa própria,
por impossibilidade de harmonizar ou de eliminar as emoções que ditam comportamentos quase sempre egoísticos e perturbadores. Assim, nas malhas da rede obsessiva, vão se estabelecendo, vinculando negativamente uns indivíduos aos outros, aqueles que se agridem e se desconsideram. Por consequência, a obsessão é pandemia que permanece quase ignorada, embora a sua virulência, para a qual, na sua terrível irrupção, os homens ainda não cogitaram providenciar vacinas preventivas ou terapias curadoras. Tão antiga e remota quanto a própria existência terrestre, por decorrência das afinidades perturbadoras entre os homens, todos os guias religiosos se lhe referiram com variedade de designações, sempre se utilizando dos mesmos métodos para sua erradicação, como amor, a piedade, a paciência e a caridade para com os envolvidos na terrível trama. Passados os períodos em que viveram, e os seus discípulos quase de imediato olvidaram-se de levar adiante, pela prática, essas específicas lições que receberam. Então olha que bacana, né? Todos aqueles mestres do conhecimento, vamos dizer assim, vou usar essa expressão para a gente poder reforçar bem o grau em que esses espíritos se encontram. Toda vez em que esses mestres do conhecimento se reencarnam entre nós, o seu princípio fundamental, por pior que sejam as situações que eles vivenciam, eles sempre trazem o amor, a piedade, o perdão, a caridade. Para muitos, para o nosso mundo hoje, por exemplo, o perdão é uma fraqueza. E aquele que perdoa, portanto, ele é fraco. E o que vai para nós é exatamente a ação vingativa, a ação da força para poder proteger e conservar a própria honra. Então, conforme esses mestres foram retornando ao plano espiritual, deixando filosofias para que nós pudéssemos estudá-las, aqueles que eram os discípulos que vinham depois, pelo fato de não terem o mesmo grau de elevação, se deixaram contaminar pelo egoísmo do mundo. Então, em vez de falar sobre perdão, sobre caridade, sobre amor e piedade, eles acabaram falando sobre egoísmo, vaidade, a vingança e tudo mais. Ou se não falaram, não deixavam de falar, não esqueceram de falar. Ou seja, aquele que silencia é tão culpado quanto aquele que faz. Jesus coloca no Evangelho, né, sobre aquele que é insosso, aquele que não tem sal. Então seja você sim, sim, ou não, não. Aquele que está no meio é tão culpado quanto aquele que comete o erro. Então é aqui que ele coloca para nós. Mas ele segue ainda, dizendo assim. Antes André colocou, né, digo porque ele fala em toda vez. E pensei quantas vezes podemos agir assim durante a vida, sem sentir efetivamente. Por isso que é parte, né? Por isso que nós estamos todos no mundo de provas e expiações. Porque mesmo que nós tenhamos um certo grau de consciência, e nós estamos vendo aqui exatamente no Sanatório Esperança, aqueles que estão internados pelo fato de terem tido conhecimento, mas não terem tido a capacidade de cumprir o programa que foi estabelecido. Então, estarmos no mundo de provas e expiações é o título patente da nossa imaturidade. Estamos aqui porque ainda não somos capazes de acertar plenamente. Estamos aqui pelo fato de continuarmos ainda errando. E a tendência é, conforme nós vamos amadurecendo, que o erro se torne menos frequente e menos intenso. Aquele que já se encontra mais esclarecido tende a errar, mas tende a errar menos, com consequências pouco dolorosas. E aqueles que não despertaram têm a tendência a errarem de uma forma grave, fazendo com que esse erro se expanda para várias encarnações em que ele vai demorar para poder se reajustar. Então esse toda vez acontece toda vez porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Não dá para você esperar, por exemplo, num grande reformatório, encontrar ali jovens, crianças, que tenham ali consciência do que estão fazendo.
A tendência, então, é, conforme nós vamos amadurecendo, errar cada vez menos. Até o momento em que você deixa de errar, pelo menos dentro daquilo que o mundo oferece para nós, e você passa a viver num padrão mais elevado, em que até mesmo os erros, as imperfeições, são destacadas de um modo diferente. Mas vamos lá. Passados os períodos em que viveram, os seus discípulos, quase de imediato, olvidaram-se, esqueceram-se, né, de levar adiante pela prática essas específicas lições que receberam. Em face da tendência para o envolvimento emocional com o mitológico, não poucas vezes têm confundido a revelação do fenômeno mediúnico com ideias de arquétipos que jazem semi-adormecidos no inconsciente e que passam a ocupar as paisagens mentais sem os correspondentes critérios de compreensão para investir esforços na sua equação, desse modo transferindo-os para a galeria do fantástico e do sobrenatural. Aqui ele está falando sobre esses fenômenos considerados sobrenaturais, aquilo que está além do que o mundo natural conhece, e ele fala que a mediunidade, então, ela foi entendida como algo miraculoso, algo fantasioso, e que, na verdade, né, por exemplo, no caso de um processo obsessivo, a primeira ideia que nós vemos, e infelizmente a mídia tem trabalhado muito com isso, quantos e quantos filmes relacionados com perseguições fantasmagóricas, exorcismos, influências demoníacas nós temos visto na mídia. E lotam os cinemas, os canais de streaming veem esses filmes no topo daqueles mais procurados. Por que isso tudo? Porque isso alimenta a nossa fantasia. Enquanto que quando nós estudamos a realidade da faculdade mediúnica e das suas influências, nós passamos a ver de um jeito diferente. Esse é o papel que o Espiritismo tem na transformação do entendimento e da percepção do nosso mundo com relação a essa realidade espiritual. Não mais demônios ou anjos, não mais céu ou infernos e purgatórios, mas a realidade da vida como ela é. Desejando que o auditório absorvesse as reflexões psicológicas e históricas da sua proposta, silenciou por breves segundos, dando prosseguimento. Então, aproveitando essa deixa, que teve essa pausa aqui do nosso texto, a gente para por aqui o nosso estudo de hoje. Porque depois ele vai seguir aqui com uma nova linha de raciocínio, dando sequência nesse entendimento a respeito da obsessão. Então a gente para por aqui. Estamos aqui a 2 minutos do fim do nosso estudo. Então a gente continua na semana que vem. Então, pessoal, vimos até esse momento, né, essa introdução, e nós falamos introdução, porque ele vem desenvolvendo esse entendimento a respeito da obsessão, que é exatamente ali o propósito daquela instituição, em acolher espíritos que, pela faculdade mediúnica, sofreram perturbadoras perseguições. Então ele está dizendo qual é a origem dessas perseguições. Exatamente por causa das